Olá, tudo bem? Meu nome é Alan Ribeiro, eu sou estudante de administração da Universidade Federal do Pará e hoje eu vou falar com vocês, eu vou tratar do assunto oferta. É um assunto da matéria de economia, porém que todo administrador tem que conhecer, porque é de extrema importância o administrador conhecer o mercado. Então vamos começar a entender o que é uma oferta. O que é a oferta? Qual é a definição de oferta? Vamos lá. Lendo o que está escrito aqui, a oferta ela é a quantidade que os produtores desejam produzir em determinado preço e período de tempo. Como assim? Bom, os empresários, aqueles que produzem um produto, que produzem um serviço, eles precisam ofertar esse serviço. O que é ofertar? Oferecer ao público este serviço, né? Essa oferta, ela vai acontecer mediante determinada lei, determinada condição. E a oferta é exatamente a quantidade de produto ou a quantidade de serviço que os produtores desejam oferecer para as pessoas que possivelmente possam comprar ou usufruir dos serviços que eles estão prestando. Essa é a oferta. A oferta, ela varia de acordo com algumas variáveis que estão intimamente ligadas ao método de produção ou até mesmo uma demanda. Vamos entender que variáveis são essas. Veja bem, o que faz a oferta variar? O preço do bem, ou seja, o preço daquele produto que o produtor está ofertando, o preço de outros bens, às vezes um outro bem que não é o que o produtor está ofertando, um outro bem aumenta ou diminui o preço e isso acaba afetando diretamente ou inversamente o preço do bem que o produtor está ofertando. O preço dos fatores de produção, quer dizer, os fatores de produção são o que acontece, é tudo que é necessário para que o produto final seja produzido. E quando o preço desses fatores de produção aumenta ou diminui, isso interfere na oferta. A tecnologia, veja bem, se você fosse fabricar, por exemplo, chocolate de maneira caseira, você ia conseguir produzir em muito menos quantidade e em mais tempo do que se você tivesse uma máquina para produzir chocolate. Portanto, a tecnologia ela faz com que a oferta ela venha a ser alterada, porque se você tiver uma máquina, você pode criar mais chocolate e consequentemente ofertar mais chocolate. E se você for fazer manualmente, você vai ofertar menos chocolate. Tudo isso altera o preço, e alterando o preço desse chocolate vai alterar a oferta desse chocolate. E também pode variar de acordo com o objetivo da empresa. Às vezes a empresa ela tem um objetivo que pode ser lucrar mais, pode ser vários exemplos de objetivos. Como, por exemplo, às vezes a empresa ela quer lucrar mais ou aumentar a sua participação no mercado, e isso faz com que ela queira não lucrar a curto prazo, mas a longo prazo. Então isso interfere na oferta do produto que ela está produzindo para ofertar aos consumidores. E qual é a lei geral da oferta? A lei geral da oferta é o seguinte: quanto maior é o preço de um produto, maior é a produção. O que significa dizer? Vamos supor que eu seja um empresário e eu tenho, por exemplo, uma fazenda, e essa fazenda produz muito café. Se de repente o preço desse café aumentar, a minha reação como produtor vai ser querer produzir mais café. Por quê? Porque se o preço do meu café se elevar e eu produzir mais, significa que eu vou ter oportunidade de vender mais. Então, consequentemente, eu vou lucrar mais. Então,
Quando o preço de um determinado produto ele aumenta, a tendência da empresa, a tendência do produtor é querer oferecer mais desse produto, é querer produzir mais desse produto. Então, quanto maior o preço de um produto, maior é a produção desse produto. Essa é a lei geral da oferta, é a função da oferta. Vamos entender agora como é que essa oferta, como é que ela é variada de acordo com alguns fatores, como esses que nós citamos aqui. Vamos começar a falar do preço de outros bens. Para entendermos isso, veja o seguinte. Vou te dar alguns exemplos. O feijão e a soja. Olha só, feijão e soja são bens que são produzidos, tá? Eu vou te dizer o seguinte, se o preço da soja aumentar, a oferta do feijão vai diminuir. Como assim? Por que isso acontece? Olha só, se o preço da soja aumenta, a tendência do produtor é querer vender mais soja. Então, se o produtor ele produz feijão e produz soja e o preço da soja aumenta, o que ele vai fazer? Ele vai começar a priorizar a produção da soja e vai diminuir a produção do feijão. Portanto, o preço da soja aumenta, ele começa a produzir mais soja e a oferta de feijão começa a diminuir. Isso acontece porque o preço da soja, como foi falado aqui na lei geral da oferta, quanto maior o preço, maior a produção. Portanto, se eu tenho dois produtos que eu estou produzindo, a ideia é que se um produto aumentou o preço, eu vou produzir mais desse produto e eu vou deixar um outro produto que eu também estava produzindo um pouco de lado. Então, eu vou ofertar menos desse produto. Essa é a relação que o preço de outros bens podem acarretar de acordo com o preço de determinado bem que está sendo oferecido. Nesse caso aqui, o feijão e a soja são oferecidos, mas a soja aumenta de preço, o que faz com que o feijão seja menos ofertado e a soja mais ofertada. Vamos entender agora um pouco mais sobre o preço dos fatores de produção. O preço dos fatores de produção, se ele for alterado, se ele for variado, se acontecer uma variação nele, a oferta também vai variar. Como assim? Veja bem. Se o preço do fator aumenta, diminui a oferta do bem. Por quê? Eu vou te dar um exemplo aqui entre a terra e o café. Ora, para eu plantar café, eu preciso de terra. Essa terra tem um custo para cuidar dela. Se esse custo ele passa a aumentar, eu não vou conseguir produzir café na mesma quantidade que eu produzia antes. Portanto, se o preço do fator terra aumenta, o preço, a oferta de café diminui. Porque há uma relação inversa entre o fator de produção, nesse caso aqui, entre o fator de produção terra e o café. Se a minha terra passa a custar mais caro, eu não consigo produzir a mesma quantidade de café, então eu produzo menos café, eu oferto menos café. Na China, a mão de obra lá é muito barata, então o fator de produção mão de obra é muito barato. Se o fator de produção mão de obra é barato, eu consigo produzir mais produtos. Então vamos pegar aqui como exemplo os eletrônicos. Se lá na China os eletrônicos eles são muito baratos, por que eles são baratos? E por que eles são muito produzidos? Porque a mão de obra lá é barata. Se o fator de produção mão de obra é barata, logo eu consigo produzir mais eletrônicos. Certo? Eu consigo produzir mais eletrônicos. Então você percebe que há uma relação inversa entre o fator de produção e o produto em si que eu estou produzindo.
né? Então, se o preço do fator de produção aumenta, diminui a oferta do bem. E se o preço do fator de produção diminui, aumenta a oferta do bem. Essa é uma das variáveis da oferta. O preço do fator de produção, ele varia, ele faz com que a oferta varie de acordo com a variação dele. Tecnologia, foi o que nós falamos ainda agora. A tecnologia acarreta a diminuição dos custos. Então, como o exemplo utilizado ainda agora, se eu tenho uma fábrica de chocolate e eu produzo manualmente, eu vou demorar mais para produzir esse chocolate, e como eu demoro mais para produzir o chocolate, eu produzo menos chocolate. Agora, se eu melhoro a minha tecnologia, se eu coloco ali uma máquina de fazer chocolate, eu vou conseguir fazer mais chocolate. E com isso eu vou diminuir os custos da produção de chocolate. Então a tecnologia, ela faz com que eu oferte mais e diminua os custos. É assim que ela altera, assim que ela faz a alteração da oferta. O objetivo da empresa que eu citei ainda agora já foi dito, eu já falei no começo dessa videoaula, e você deve ter entendido que, de acordo com o objetivo dessa empresa, ela vai ofertar ou não. Uma empresa, por exemplo, que quer ter lucro rápido, ela vai ofertar de um jeito, e uma empresa que pensa em ter lucro só para o futuro, né, um lucro maior no futuro, ela vai ofertar de outro jeito. Então o objetivo da empresa, ele também varia a oferta. No entanto, tanto o objetivo da empresa quanto a tecnologia, elas não são mensuráveis. Não dá para eu dizer exatamente quanto vai variar um e quanto vai variar outro, porque é algo muito subjetivo. A tecnologia não tem como dizer que a tecnologia como e quantitativamente ela vai afetar a minha oferta, nem muito menos o objetivo da empresa. Portanto, esses dois, eles são meio que esquecidos na hora de fazer uma conta, né? Porque não tem como mensurar. Já o preço do fator de produção, você tem como mensurar, você tem como saber qual o preço. O preço de outros bens também você tem como saber, mas a tecnologia e o objetivo da empresa não te dá essa possibilidade. Portanto, não dá para mensurar quantitativamente de acordo com o que acontece aqui na tecnologia ou nos objetivos, tá? E há uma variação. Essa variação existe uma diferença que você tem que entender, tá? Que a oferta, ela vai ter dois tipos de variação: a variação da própria oferta e a variação da quantidade ofertada. Para que você entenda, vamos começar a explicar aqui a variação da quantidade ofertada, que é mais simples. A quantidade que se oferta de determinado produto, ela tem relação direta com o preço desse produto. Então, para explicar melhor, entenda o seguinte, que há na variação da quantidade de oferta, há um deslocamento na própria curva. Como assim? Se o meu preço aumenta, se o preço de um produto aumenta, a minha intenção é querer vender mais desse produto. Se o preço de um produto aumenta, a minha intenção é querer vender mais desse produto. Então, se o meu preço era X e o meu preço passou a ser V, um preço maior, passou a ser X mais 1, né? Então, o que vai acontecer? Em X, a minha quantidade ela era uma. Em X, a minha quantidade ofertada era uma. Se o preço de X aumentou, então a minha quantidade ofertada também aumentou. Há um deslocamento na própria curva da oferta. Então a curva ela não muda de lugar. Apenas o que acontece é que ele passa proporcionalmente a ser maior o preço do que era antes. Agora, quando há uma variação da oferta em si, há um deslocamento da curva. Então, por exemplo, se um determinado produto ele custava R$20, e aí aconteceu algum fator de produção aumentou ou diminuiu de preço, aconteceu que por um acaso aumentou a tecnologia, ou o objetivo da empresa mudou, o que vai acontecer? Vai acontecer um deslocamento da curva.
um deslocamento da curva. Por quê? Porque eu não alterei o preço, mas os outros fatores, as outras variáveis, como por exemplo, preço do bem, o preço de outros bens, o preço dos fatores de produção, a tecnologia, o objetivo da empresa, aliás, o preço do bem não entra nisso. O preço de outros bens, sim. O preço dos fatores da produção, da tecnologia, dos objetivos da empresa, eles fizeram com que, mesmo que o meu preço não tenha sido alterado, mas a oferta foi alterada. Então, quando a minha oferta ela varia, quando a minha oferta é alterada, ela varia, mas o preço permanece o mesmo, então eu tenho um deslocamento da curva. Porém, quando o meu preço varia, mas os outros não variam, então eu não tenho um deslocamento da curva, eu tenho um deslocamento na curva. É diferente. Você precisa entender isso porque muitas questões, se você prestar atenção, te fazem essa pegadinha. Perguntam sobre deslocamento de curva, perguntam o que acontece quando há uma variação. Então, a variação da oferta ela é relativa aos outros fatores. Fator de produção, preço de outro bem, tecnologia, mas a variação da quantidade ofertada tem única e exclusivamente a ver com o preço. Quanto maior o preço, maior a quantidade ofertada. Quanto menor o preço, menor a quantidade ofertada. E com essa aula você consegue entender todo o conceito básico de oferta, tá? Você consegue entender a questão, o que ela é, o que faz ela variar, qual é a lei geral da oferta, o que acontece quando o preço dos fatores de produção aumenta ou diminui, o que acontece com relação a outros preços de outros bens, por que afetam o preço de um bem e o preço de outro bem, né? O que tem a ver o objetivo da empresa, a tecnologia e essa questão da variação que é muito importante. Se você quiser o material dessa aula, eu aconselho você a vir até a clicar aqui embaixo desse vídeo. Você vai encontrar um link, tá? Você vai encontrar um link e você pode clicar nesse link, e esse link ele vai te dar a possibilidade de pegar todo esse mapa mental que você está vendo aqui, tá? Você vai ter a oportunidade de ter ele em mãos, imprimi-lo para que você estude melhor, e você também vai receber o áudio dessa aula para que você possa escutar no seu celular, no seu MP3, tá? E todas as minhas aulas você tem em mãos, tanto o áudio como o mapa mental que foi utilizado na aula, o material. Se eu utilizar slides, eu vou te oferecer os slides também. Se eu utilizar mapa mental, nesse caso foi um mapa mental, eu vou te oferecer esse mapa mental para que você imprima. Todo o material que eu uso nas minhas aulas eu deixo num link abaixo desse vídeo, que você pode clicar para poder receber esse material e estudar quando você não estiver na frente do computador. Isso aqui vai te dar uma luz para que você entenda melhor esse assunto em questão. Então é isso aí, clica no link abaixo e baixa o material se você quiser. Até a próxima aula.